Pronto, quando quiser. Tá gravando já. E aí, peraí. Pode ir. Tá gravando já, homem? Peraí, homem. Não, pode ir. Bom dia, não sei o que, não sei o que lá. Pode ir. Pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam todos bem, apesar dessa situação que é incomum para todos nós, mas com a fé de Deus nós iremos vencer essa batalha e no futuro próximo nós estejamos juntos novamente. Bem, hoje nós iremos começar o capítulo 2, que é a representação do espaço e a localização. Pessoal, quando vocês abrirem o livro, no tópico 1, a gente tem a cartografia, que é justamente a ciência que estuda a representação do espaço geográfico em um plano. Né? Então, temos a ciência de que a cartografia ela teve já o seu início desde a pré-história, quando os homens pré-históricos eles desenhavam e faziam as suas pinturas rupestres nas cavernas. Né? Então, na pré-história, no período paleolítico, os grupos humanos, eles, por meio de registrar os seus cotidianos, eles faziam nas paredes das cavernas a arte rupestre. Né? Alguns estudiosos dizem que a pintura rupestre é uma forma de arte, né? E outros acreditam que era justo uma maneira mais adequada deles caçarem, né? E buscarem a manutenção da sua vida. Bom, vamos lá. Qual a importância dos mapas para a nossa sociedade, para o nosso cotidiano? Os mapas eles podem ser encontrados em várias situações da vida do cotidiano nosso. Se nós formos ao metrô, por exemplo, nós iremos ver o mapa da região em função da sua particularidade, né? Ou seja, o caminho percorrido do metrô, nas estações, os bairros, então há uma probabilidade de formação de um mapa. Né? Outra situação, não é só nas estações de metrô, mas também em telejornais, com a previsão do tempo, distribuição da população, entre outros. Viremos a folha. No 1.2 temos primeiros mapas e as grandes navegações. As grandes navegações, ela foi muito importante para a colonização. Né? Então, havia uma necessidade, no início do século XV, com pouca tecnologia que hoje em dia nós dispomos. A cartografia ela vem evoluindo bastante desde essa época, né? E os instrumentos que eram mais utilizados na época era justamente a bússola. Né? Temos também a representação do espaço geográfico. Na página 57, nós iremos ver as principais formas de representação do espaço geográfico na atualidade, que seria o globo terrestre, o mapa, planta, croquis e modelos tridimensionais. Então são 5. Na página 57, o primeiro é o globo terrestre, como eu falei. É uma representação cartográfica esférica, que mostra o planeta de maneira mais fiel. Como a forma do mundo é geóide, arredondado, simulando o movimento de rotação da Terra também, porque ele é fixado no eixo de rotação, como está aqui na página 57. Viremos a folha, na página 58 nós iremos ter a representação própria do mapa, que é uma representação plana,
reduzida da superfície terrestre, total ou parcial. Os mapas são elaborados a partir de uma visão vertical. Tá? Então, na página 58, nós temos aqui a reprodução do mapa europeu. Isso é um mapa político, por quê? Porque ele é um mapa político da Europa, porque ele representa os países europeus. Depois do mapa, temos a carta. A carta é um tipo de mapa construído a partir do emprego de uma escala muito grande. A maior diferença entre o mapa e a carta está no tamanho da área representada. Tá? Então, os mapas, em geral, fazem uso de escalas pequenas. A planta é um tipo de carta que restringe bastante o tamanho da área representada. Consegue mostrar lugares e objetos que não são percebidos nos mapas. As plantas são usadas para mostrar lugares mais específicos, como os bairros, ruas. Né? Também é comum encontrarmos plantas nas especulações imobiliárias, mostrando a localização dos imóveis, a disposição das principais áreas internas e externas de um edifício. Né? Então a planta, ela também é inserida nesse contexto dos engenheiros e arquitetos. Né? E por último, o croquis. É uma representação de forma de esboço ou desenho livre de um lugar. Na representação feita por meio de um croquis, não existe preocupação com os limites, as medidas, as proporções, as perspectivas exatas de um território ou regras definidas para a Associação Cartográfica Internacional. A preocupação se volta para as informações do território, ou seja, os elementos e sua organização no local são respeitados, para que a representação se aproxime ao máximo da realidade. Temos também as maquetes. Né? As maquetes são geralmente elaboradas em localidades, representação de localidades, áreas ou objetos, geralmente em miniaturas. Geralmente são 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Né? Então as maquetes, elas permitem a visualização de vários aspectos de uma área representada, como ruas, os carrinhos, que podem botar os Hot Wheels, né, que a gente faz uma mini cidade com isopor, faz os prédios, o espaço geográfico em si. Geralmente são usados em trabalhos escolares também, as maquetes. E por último, o bloco de diagrama, que é uma representação plana em forma gráfica, amplamente utilizada em geografia, tendo o intuito principal resumir as informações, facilitando a interpretação daquilo que se pretende mostrar. É como se fosse um desenho da maquete. Então vai ter o curso vertical e horizontal. Vale salientar aqui o desenho da imagem 2.12 do livro da página 60, a representação desse bloco de diagrama em trechos de um rio. Para vocês desenvolverem o exercício da página 61, que fecha o primeiro momento, o tópico 1. Tá? Então, página 61, para resolver em casa. Bem, o tópico 2, ele está relacionado ao uso dos mapas. O tópico 2 começa na página 62, tá? E vamos ter aqui os tipos de principais mapas existentes. Vale salientar o primeiro como o mapa político. Esse é o mais comum, porque o mapa político, ele abrange os países. Então, geralmente nos livros de geografia, como quando nós iremos falar de determinados continentes, nós utilizamos o mapa político. 2. O mapa físico. Página 63. Ele representa os elementos naturais, o nome já está dizendo, né? Mapa físico, ou seja, parte da geografia física. Ele representa os elementos naturais do planeta. Esse mapa físico, ele pode ser hipsométrico, que é o mapa do relevo, de clima, de vegetação, de hidrografia, ou seja, só de aspectos físicos naturais. Na página 63, nós temos a imagem do mapa físico do Brasil. Tá? Ele aqui está abrangendo o relevo.
Então esse aqui é um mapa hipossométrico. No caso, já que estou falando de relevo, no caso de representação das diferentes altitudes de um relevo ou de terreno, ela pode ser feita especialmente de duas formas. As curvas de níveis ou isóipsas. As curvas de nível ou isóipsas são linhas utilizadas para representar todos os pontos que apresentam a mesma altitude no relevo de uma região, tendo o nível do mar como ponto inicial, ou seja, o ponto zero. Nas curvas de nível, as curvas externas são a que tem o menor valor. E as curvas internas são as que têm o maior valor. Ou seja, a que está mais no centro é a que tem o maior valor. Tá? O mapa hipossométrico, na página 64, como eu tinha dito anteriormente, é um mapa de altitude. Né? Então temos aqui um mapa hipossométrico da região Nordeste, onde a leitura do mapa geralmente são por legendas. A legenda é a leitura do mapa. Então podemos observar aqui, pelas cores da legenda, de azul até o marrom. Então quanto mais claro, quanto mais azul, as altitudes são amenas. Do verde, do amarelo, do laranja até o marrom são as altitudes com o maior índice de metros. O outro tipo de mapa que nós vamos aprender é o mapa batimétrico, que ele justamente representa a profundidade dos corpos de água, oceanos, mares, rios e lagos. Esse tipo de mapa é representado por curvas batimétricas ou isóbatas, que são linhas que unem pontos da mesma profundidade, geralmente conhecidas como curvas de nível negativas. As positivas são no relevo, as negativas são no oceano. Temos também aqui na página 65 a representação desse mapa batimétrico da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, onde há uma exploração de petróleo. É muito importante para a empresa extrativa, né, a Petrobras. No mapa demográfico, o nome já está dizendo, demografia. Demo, povo ou população, grafia, descrição. Então, o mapa demográfico, ele representa de forma espacial, do espaço geográfico, as características demográficas de uma população. No mapa a seguir, no caso da 65, a distribuição da população brasileira no território nacional. Podemos observar que as partes mais alaranjadas e avermelhadas próximo ao litoral são justamente onde há a maior concentração populacional. E as partes amarelas mais clarinhas, que abrangem mais o oeste do continente, a parte mais centralizada, é onde tem a menor concentração populacional. Então temos aqui a legenda habitantes por quilômetros quadrados. Temos aqui todas as regiões e os estados, onde a parte leste é justamente a parte onde há a maior concentração populacional. O mapa econômico. Gente, o nome já está dizendo, ele representa as atividades econômicas de uma determinada área, como a localização de indústrias, atividades agropecuárias, extração, recursos energéticos, minerais, ou seja, a produção e a circulação de riquezas a nível nacional ou mundial. No caso aqui, o nosso mapa econômico é o mapa do Brasil, onde estão inseridos na leitura do mapa, que é justamente a legenda, que é a parte mais importante da leitura do mapa, os grãos, a policultura, que são vários tipos de cultura, a monocultura, que é um tipo só de cultura, pastagens, florestas e tipos de extrativismo. Fechando com o mapa histórico e o mapa digital. O mapa histórico já está dizendo, né? São aqueles determinados dos acontecimentos históricos, com as características culturais. É importante para o determinado período da história. E o mapa digital é justamente o mais atual, que utilizou as novas tecnologias de sensoriamento remoto, ou seja, através de satélite.